no Senado Federal, em Brasília, claro. E nesses momentos importantes, eu vou mostrar para você uma coisa que talvez você nem acredite. Aqui, no fundo, você vai perceber, é o antigo plenário do Senado. Em 1867, essas peças de madeira, feitas de forma artesanal, foram feitas pelos presidiários do Rio de Janeiro. Aqui é a história do Senado, a história do plenário. Vocês podem observar os microfones, essa madeira antiga, tudo isso é história trazida para você, que faz parte também da história do programa Questão de Direito da TV Cidade nesses 9 anos de programa especial. Mas eu não vou parar por aqui não, nós vamos agora para a atualidade, a diferença, a modernidade, mas sem esquecer que nós temos história, porque cidadania também se faz da história, a história do Brasil, a história do Senado. Diretamente de Brasília, o Questão de Direito mostra para você, daqui a pouquinho no Túnel do Tempo também, como ficou o Senado depois de tantos anos. Estamos aqui no Senado, mas com o Cicerone, deputado federal, mas é porque ele também conhece sobre a história do Senado, isso é importante. Então, isso aqui é conhecido como o Túnel do Tempo, por quê? Exatamente. Como você sabe, Emília, nós temos um sistema bicameral. É um sistema onde as votações ocorrem tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República. A estrutura física do Congresso Nacional, ela é uma estrutura que integra as duas casas legislativas, o Senado, que representa os estados, e a Câmara, que representa a população. Nessa parte aqui do Congresso Nacional, especificamente no Senado da República, nós estamos numa área que você bem denominou de Túnel do Tempo. Mas por que o nome Túnel do Tempo? É isso, o nosso telespectador quer saber. Exatamente. Porque, primeiro, pela forma, que parece mais um túnel. E segundo, que você vai acompanhar nas laterais desse túnel, você percebe que há uma série de painéis, Verdade. cada um apresentando uma época do Brasil, do Império à República. E cada painel desse, você percebe que há uma demonstração sobre os fatos que ocorreram em determinado período da nossa história. E as fotografias que representam bens públicos, onde a história foi marcada em alguns períodos da nossa em períodos da nossa história, desculpa. Interessante que a gente caminhando aqui no corredor, no Túnel do Tempo, e percebendo a história ao lado, ou seja, qualquer pessoa que vem aqui hoje tem acesso a esses dados, porque está bem facilitado com os painéis, né, Medan? Exatamente, inclusive esse aqui, onde nós estamos passando, é um dos principais pontos turísticos do Brasil. Aqui, para esse setor, acorrem estudantes, universitários, profissionais liberais, estrangeiros, todos com o intuito não apenas de conhecer a estrutura física do Congresso Nacional, mas conhecer principalmente a história do Brasil desde o seu início. E aqui falávamos de Senado, estava ali no antigo plenário do Senado, e falar do Senado, falar da história política, falar da história do Brasil, Juscelino Kubitschek não dá para não registrar, né? Com certeza, Juscelino é indiscutivelmente uma das figuras mais importantes da história do nosso país. Aqui nós temos um painel que trata do período em que Juscelino era uma das figuras mais importantes, né? Presidente da República, se tornando mais importante, né? É o mineiro Juscelino Kubitschek. Nós estamos vendo aqui também a figura de Adhemar de Barros, né? Político paulista, foi inclusive governador do estado de São Paulo, Juarez Távora. Enfim, nós estamos observando a riqueza de detalhes da nossa história. Nesse corredor, nesse túnel do tempo aqui chamado, né? Exatamente. Interessante isso. Aqui também, neste outro painel, aqui o carioca Carlos Lacerda, o Café Filho, não é? Nós estamos vendo aqui o General Lott, né? São figuras que marcaram a época, a história. Né? E a história do Brasil demonstra a participação efetiva na construção do nosso país, com a participação desses importantes homens públicos. Certamente. E a história do Brasil é história sobre o direito. Não dá para afastar, porque a história do Brasil está ligada à cidadania e a gente conhecendo um pouco desses homens, a gente precisa tanto de homens assim como Juscelino Kubitschek no Brasil, como mudou, revolucionou, isso é tremendo. A gente precisa valorizar cada vez mais, né? Com certeza. Aqui neste painel nós estamos vendo o período, né, do nosso Jânio Quadros, que renunciou. Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo. Jânio Quadros que exerceu
todos os mandatos eletivos. Ele foi de vereador a presidente da República e renunciou, e após a sua renúncia nós tivemos a ascensão ao cargo de presidente de João Goulart, o Jango, que era cunhado dele. Verdade. E aí começou uma nova história no Brasil. Depois nós tivemos a chamada Revolução para uns e golpe de Estado para outros, que desencadeou a ditadura militar. É importante para o político, quando você coloca ele como exemplo, que ele passou por todos os cargos, é importante isso para o político? Sim, isso demonstra, não é, que na vida política, no exercício da atividade política, você pode galgar os degraus sempre com a outorga dada pelo povo, não é? Sim. Vereador, deputado estadual, sempre eleito no regime democrático. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos isso como exemplo, não é, a ser seguido, e verificar quais foram os pontos positivos para procurar acertar ao máximo e ver quais foram os equívocos cometidos para não cometermos os mesmos erros. Tem a história aqui, Aqui é o João Goulart. O João Goulart, Rumo ao exílio, Leonel Brizola. Ao lado de Leonel Brizola, Isso. né? Do general Ladário Pereira. Quer dizer, a história é contada aqui em cada painel. Isso é muito importante para o brasileiro, o cidadão, conhecer um pouco dessa história, porque não existe atualidade e presente sem história, sem passado. Sim, com certeza. Nós vamos ver que alguns fatos se repetem ao longo da história, é claro que com alguns detalhes, né, diferenciados. Nós tivemos ali há pouco a demonstração de como ocorreu a renúncia de Jânio Quadros. Mais adiante nós vamos perceber o impeachment de Fernando Collor, uma história mais recente, e quem acorre a esse cenário maravilhoso vive, né, praticamente os instantes históricos que o Brasil atravessou. A figura de Tancredo Neves, João Batista Figueiredo. Da campanha das diretas já, que foi fantástico isso para o Brasil. Exatamente, né? Inesquecível. Tancredo Neves, como todos sabem, foi eleito presidente numa eleição indireta, onde o povo ainda não votava para presidente da República, e ele foi escolhido pelo colégio eleitoral. O colégio eleitoral era formado, era constituído por alguns deputados estaduais representando a Federação Brasileira e pelos deputados federais. E aqui a figura dele, né, do Tancredo Neves, que não conseguiu tomar posse. Exatamente. Né, e em seguida, o José Sarney, que assumiu. Hoje senador da República. Ulisses Guimarães também, que faz parte da história da Constituição Cidadã, a Constituição de 88. Em 1988, ele foi presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do PMDB e presidente da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição Cidadã. Daqui a pouquinho, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós estaremos lá no plenário do Senado. Aquele, o presente, o moderno, né? Vimos o antigo. Vamos passear na história. É um rumo mesmo, é um passeio ao túnel do tempo aqui em Brasília. Estamos aqui agora na Câmara Federal. Essa é a Casa dos Deputados, os deputados federais. Eu estou, claro, aqui em Brasília com Mendonça Prado, que é deputado federal, e aqui na sua casa, como é que as coisas acontecem? Como é que é o legislativo? Como é que ele aflora aqui? Cada deputado exerce o seu mandato durante uma legislatura que ocorre em 4 anos. Em 4 anos, nós trabalhamos em 4 sessões legislativas. É muito bom que o estudante de Direito saiba dessa diferença. O trabalho realizado durante um ano significa dizer que é o trabalho de uma sessão legislativa. E o trabalho que ocorre a cada dia é a chamada reunião ordinária ou sessão ordinária. Às vezes a pessoa confunde sessão legislativa do dia a dia com sessão ordinária. Então, o que ocorre em um dia é a reunião ordinária ou a reunião extraordinária. É ordinária porque já está prevista no regimento, mesmo antes das convocações feitas pelo presidente da Casa. E é extraordinária porque, como a própria palavra diz, ela é convocada extraordinariamente, fora do que determina o regimento interno. Então, após todo o trabalho realizado pelas comissões, a tramitação das proposituras na Comissão de Justiça e nas demais comissões pertinentes a cada proposta, o material, o projeto,
não é, seja de lei ordinária, ou complementar ou emenda constitucional, é submetida à apreciação do plenário. Do plenário. O plenário, então, discute nas reuniões ordinárias, que são divididas em pequeno expediente, onde é feita a leitura do trabalho do dia anterior, da sessão. Isso é interessante, pequeno expediente, grande expediente. Exatamente. Então, o pequeno expediente é para a leitura da ata que informa o plenário e a população sobre o que ocorreu em dias anteriores. Depois é apresentada a pauta da sessão daquela data, né? E em seguida é realizado o grande expediente. Sim. Onde são realizados os pronunciamentos pelos parlamentares, tratando das questões da sociedade e dos estados brasileiros. E, em seguida, a ordem do dia, onde é submetida à apreciação do plenário a pauta dos projetos que estão ali incluídos. Daqueles projetos que já passaram, que já foram analisados, que decidem a vida dos brasileiros, isso é muito importante. Quantos brasileiros ficam aguardando aqui a resposta da Câmara, do Congresso, em relação, certamente, aos direitos, aos deveres, principalmente aos direitos, né, Mendonça? Com certeza, aos seus direitos. E nós estamos aqui representando nessa democracia indireta que nós vivemos, não é? Lá na Grécia Antiga, a democracia era direta. As pessoas se reuniam em um espaço para decidir se gostariam de ver aquela lei em vigor ou não. Na democracia indireta, nós estamos aqui reunidos, substituindo aquele espaço lá da Grécia, estamos reunidos em plenário para representarmos a população do Brasil e falar aqui em nome do povo e votar representando a população nos seus anseios, nas suas vontades para ver o Brasil crescer e melhorar. Agora, você que é telespectador da TV Cidade, do programa Questão de Direito, já aprendeu como tudo acontece. Da lei, do nascedouro da lei, do projeto, da sanção, tudo foi dito aqui. É mais uma força para você em termos de informação e sabe até mesmo a quem cobrar. Porque muitas vezes você quer cobrar do juiz, do promotor e às vezes você tem que cobrar, na verdade, do legislador. E essa é a grande responsabilidade, só para que a gente feche, do legislador, não é isso? Sim, porque o legislador fala, pensa e sente, não é, como se fosse a população, né, na forma coletiva. Portanto, é uma responsabilidade imensa. Muito grande. Eu quero lhe agradecer mais uma vez aqui na sua casa, ter nos recebido tão bem aqui em Brasília. Isso certamente foi um ponto a mais para o sergipano, no sentido da informação do direito, de como funciona tudo. Eles acompanham pela televisão, pelo rádio, mas hoje tem uma verdadeira noção do que acontece aqui. Eu que agradeço por esse espaço, espero ter contribuído, não é, no esclarecimento para que os cidadãos conheçam melhor, não é, a vida funcional da Câmara e do Senado da República. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, né? Muito obrigado. Diretamente do plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília.